Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e muito bem-vindos. Eu sou o Daniel Lima e esse é mais um episódio do EstiloCast. No programa de hoje, a gente vai conversar sobre como a empresa nasceu, como ela foi concebida, quais eram os desafios, quais eram as dificuldades e hoje em dia, onde a empresa quer chegar. E para contar essa história, ninguém melhor do que teve essa ideia. Aí eu estou aqui com o sócio conselheiro, o senhor Osmar Passold, e o outro sócio conselheiro, Joelson Minatti, e também o sócio diretor administrativo, Leonardo Oringer. Vamos começar esse assunto hoje conversando com eles sobre a fundação e a história. E a primeira pergunta vai ser: como surgiu a ideia de fundar a Estilo Farma? Como que em 2008, né, que foi quando a empresa nasceu, foi um pouco o pré-boom do varejo farmacêutico, assim, antes de grandes aquisições, de fusões. Em 2008, os grandes varejistas começaram a enxergar melhor o mercado aqui no Sul, né? Foi bem esse crescimento, assim, super acelerado. E era um desafio. Já naquela época, a gente já sabia que o mercado farmacêutico ia passar por uma grande transformação. E foi nesse momento que a empresa nasceu. Como é que foi essa ideia? Como é que foi conceber isso? Então, a rede Estilo Farma, no primeiro momento, ela surgiu através da percepção de outras redes que estavam vindo aqui para Blumenau, e nós, como farmácia independente, a gente tinha dificuldade em concorrer, pela questão, digamos, da condição. E aí, a gente resolveu conversar com outros colegas nossos, e nós tínhamos aqui 12 colegas que pertenciam para uma rede aqui em Blumenau, e a gente começou a conversa por ali. E essa rede, ela não divulgava a nossa marca aqui em Blumenau, então a gente queria fazer convênio com empresas, e aí essa rede comentava: nós vamos fazer outdoor, vamos divulgar aí para vocês fazerem mais convênio e tal. E ficou prometendo durante um bom período, ali 1 ano, 2 anos, e a gente viu que ficava na promessa e não dava certo. Aí a gente conversou numa reunião, e como eu já tive um conhecimento já do sistema de cooperativa, de agropecuária, né, que eu fiz curso de técnico em agropecuária, e lá eu tive o contato, né, fiz parte do conselho fiscal da cooperativa por 1 ano, e depois eu me candidatei à presidência, eu fui o presidente da cooperativa por mais 1 ano. Então lá eu tive o conhecimento de cooperativa, e eu pensei em conversar com meus colegas e a gente jogar isso para ramo de farmácias, né. Então, no primeiro momento, a ideia era fazer uma cooperativa, juntar o nosso volume de compra para a gente ter, ter barganha de negociar com as indústrias, né, com as distribuidoras, para a gente comprar melhor e vender melhor. Que o nosso objetivo era a cada farmácia crescer e desenvolver, né, e sem a gente cobrar uma mensalidade. E aí, enfim, naquele período nós tivemos eu, o Osmar, o Rogério e o Will, a gente topou. E teve alguns que acharam que não ia dar certo, não queriam, porque daí a gente ia ter que fazer um investimento, né? E aí a gente mudou da estratégia de cooperativa, que a gente tentou por 1 ano ali, fundou a cooperativa, mas não teve um entendimento por grande parte dos donos de farmácia, né, os farmacêuticos. E aí então, onde que a gente resolveu partir para Estilo Farma. A gente falou: vamos montar uma rede de farmácias, como tem essas outras, por que não a gente ter a nossa? Aí teria que ter um investimento. Então, né, Osmar, a gente trocou ideia, conversou, daí comentamos que teríamos que fazer o registro para depois a gente colocar em prática, né? E assim foi indo, digamos assim, nos domingos a gente se reunia para conversar sobre o nome, sobre a questão das cores, da logomarca, enfim, esses detalhes, né? Aí a gente correu atrás, definiu tudo isso e solicitamos o registro dessa marca, né, para daí depois a gente colocar em prática. Então, nós tivemos muitas farmácias que a gente convidou, mais de 30 farmácias, né, Osmar, naquela época, que participaram das reuniões lá, né, mas tinha muita gente que duvidava: mas será que vai dar certo? Né, e a gente sempre com o pensamento: se as outras deram certo, por que não vai dar certo? A gente sempre confiou que daria certo. E aí, então, onde que a gente foi aos poucos melhorando. Aí a gente montou o escritório, porque nós tínhamos, os 4 tinha farmácia, então a gente não tinha como ficar no escritório. E o Stefan, que é o filho do Osmar, ele participava, era muito inteligente, né? Assim, muito atento, ele dava ideia nas reuniões, tudo. Então, eu até sugeri, falei: que tal a gente convidar o Stefan para ficar no escritório para nós? Porque eu não poderia, o Osmar não, o Rogério não, o Will também não, que eles tinham as farmácias, né? Enfim, aí
a gente montou o escritório, comprou o computador ali, daí contratamos o Osmar, que era de uma outra rede, Osmar Messner, né? Para ele visitar as farmácias e oferecer a rede Estilo Farma, e o Silvio, que ele ia para as empresas oferecer o convênio, né? Então foram os três que começaram com a gente ali. Aí a gente adquiriu um cartão, porque a gente pensou, vamos ter que fazer um cartão para os convênios, cartão fidelidade, né? Para o pessoal apresentar o cartão em vez de fazer relatório, porque a gente tinha convênio com empresas, mas era aquele relatório básico. Quando terminava o mês, eles tinham que fazer o relatório, mandar para nós, para saber quanto cada funcionário comprou e para descontar. E desta forma, nós identificamos que a gente precisaria de um cartão convênio. E aí, falando dessas necessidades, já veio um grande desafio, né? Como que iam trabalhar esses convênios? Como que isso ia ser feito? E aproveitando para falar desse primeiro desafio, como é que foi lá no início? Quais foram esses desafios? O que tinha de difícil? O que a gente identificou assim nesse período, nesse momento de nascimento da marca? Qual que eram as dificuldades? Como que era essa história? Olha, as dificuldades eram imensas de tudo que é forma e gênero. Nós precisávamos, como o Gelson já colocou, botar um sistema e angariar o pessoal para se associar. Então, na Estilo, nós contratamos na época a COI, do Rafael, que nos deu um apoio muito grande em formular a nossa marca Estilo, que no início era uma bola, tal, que era significado que todo mundo se unia, tal. E outro desafio foi a parte dos cartões, onde é que então a gente teve que fazer um esforço, tentar chamar mais alguém, mais alguma coisa. A Estilo estava aberta para todos eles que nós íamos convidados, que no início a Teofar, ela nos cedeu 15 enxovais que foram distribuídos para as farmácias, mas nem todas elas quiseram entrar como sócio. Muitas delas então já começaram como associados. Então, como já foi falado no início, nós então éramos em 5, o Léo, o Rogério, eu, o Joelson e o Will. Seu Osmar, só para ficar claro para quem está assistindo a gente, o que eram esses enxovais que foram distribuídos? Esse enxoval era um certo valor que a distribuidora destinou em medicamentos. Só porque entrasse na ABF, na época, ganhava um X valor, que era estipulado, se não me engano, na época era R$ 1.500, em medicamentos. Estipulados pela distribuidora. Era um limite de crédito que o pessoal tinha para fazer essas primeiras compras. Sim. Antes da ideia, né, de virar Estilo Farma, teve uma ideia antes. Como foi essa transição? Os dois comentaram, né, da ABF. Como que foi essa história? Como foi esse momento? A ABF, o intuito inicial dela era chegar e formar um aglomerado de farmácias que iam comprar em conjunto e se beneficiar de descontos e para ter melhores negociações. Só que esse grupo que estava participando, eles enchiam a mesa, vinham às reuniões, vinham fazer as coisas, enquanto que não tinha custo nenhum. Quando nós começamos a necessitar de recursos que tivesse alguma contribuição, começou a esvaziar onde ficou só nós que estamos hoje. Entendi. Quando começou a mexer no bolsinho, o pessoal começou a cair fora. Bolso é sensível mesmo, né? A gente sabe como é que é. Exatamente. E aí, qual que era a visão original para Estilo Farma e como isso evoluiu nessa história? Como isso mudou, se mudou? Como é que a gente vê isso agora? A visão original é muito parecida do que a gente tem hoje. Claro que aconteceram coisas no decorrer desses anos que deram uma boa guinada, né? Uma alavancada. Mas a nossa ideia inicial era isso, era juntar farmacistas, farmacêuticos da região, né, usando a marca, e muito sempre focado em consultoria, que é o nosso foco até hoje, né? Negociações comerciais, claro, ter o cartão convênio para integrar todas as lojas num único sistema e vender para as empresas da região, claro, tudo isso foi implantado, né? E foi de vento em polpa. No meio a gente teve, por exemplo, uma grande mudança que teve quando a gente entrou para a Febrafar, né? Porque como o nosso principal
carro-chefe era a consultoria, e a gente precisava de ferramentas, precisava de respaldo quanto a isso, a Febrafarma nos ajudou muito nisso, nesse quesito, né? Então é isso, eu posso dizer que a gente hoje não está muito diferente do que a gente se imaginava, porque a gente não começou como uma rede que só quer ganhar dinheiro em cima das farmácias e depois resolveu fazer consultoria, não, a gente desde o início é isso. Tanto que muito do nosso crescimento, ele está totalmente ligado à nossa forma de trabalhar. Como a gente sempre foi muito preocupado com o desenvolvimento das lojas, né, a gente nunca pensou em número, né? Então a gente teve um crescimento ponderado durante os anos, né, onde a gente colocou farmácias que a gente dava conta de prestar o bom serviço e desenvolver essas lojas. E é isso, hoje estamos aí com 100 e poucas lojas e buscando sempre ter mais. O Léo falou uma coisa muito importante agora, né? Que é a importância do desenvolvimento das lojas, essa preocupação. E esbarrando nesse assunto, então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os valores que moldaram a cultura da Estilo Farma ao longo desse período. Quais são esses valores fundamentais? Como que a gente enxerga esses valores hoje? Então, desde o início, nossa preocupação foi da gente fazer as nossas farmácias elas terem um bom desenvolvimento, um bom crescimento, e para isso a gente tinha que ter uma forma de um comprometimento. E aí a gente buscou as ferramentas na gestão para auxiliar, onde que a gente fez a parceria com a Febrafarma e ali nos ajudou muito, impulsionou muito, para melhorar a nossa cultura. Mas a gente sempre se preocupou em agir de uma forma com ética, com princípios, com valores, e para a gente agir da forma como a gente queria ser visto lá fora, né? Uma forma, digamos, de honestidade, de solidez, e que a gente fosse visto como uma empresa que tenha moral, né? Que tenha ética. Eu acredito que nesse período foi muito difícil, né? Era uma ideia nova, era uma região nova, as varejistas nacionais estavam começando a enxergar o mercado no Sul como uma grande oportunidade, que é uma grande oportunidade. E aí, pensando nesse período, pensando para trás, né, quais foram os momentos mais marcantes, assim, as coisas que essa história eu sempre conto para um colega ou para alguém que eu quero inspirar, para alguém que está chegando agora, as histórias que não podem faltar, assim, para as pessoas saberem como foi chegar até aqui, para as pessoas sentirem como foi isso. Além da entrada na Febrafarma, que já foi amplamente falado, né? Um momento bastante marcante para mim foi quando a gente entrou em negociação com uma rede aqui de Blumenau mesmo, de farmácias, que a gente negociou a compra do convênio dessa rede. E isso da noite para o dia duplicou as nossas vendas de convênio. A gente tinha praticamente o mesmo valor de venda dele, era o nosso, e a gente comprou esses convênios dessa rede. Então, foi muito importante, ela alavancou muito venda dentro das nossas farmácias. E essa rede, como ela findou, né, as farmácias que faziam parte dessa rede também vieram para a Estilo Farma. E eram farmácias muito bem localizadas, são farmácias, estão até hoje na rede, são farmácias muito bem localizadas, com um valor de venda muito bom, o que também aumentou muito o nosso poder de barganha. Então, para mim, foi um momento muito importante esse para nós. Claro, tiveram outros depois, né? A gente sempre buscou explorar as oportunidades quando elas chegavam no nosso colo, né? Legal. E para o senhor, Osmar, qual foi um momento marcante, assim, uma história que o senhor sempre conta? Um momento marcante para nós foi quando a gente conseguiu dar aquela estrutura inicial da Estilo, entende? Quando a gente conseguiu organizar o escritório com os primeiros administrativos, e daí onde é que nós conseguimos devagarzinho a crescer. Nós mesmos fomos batemos a porta de várias farmácias convidando para entrar. Tivemos bastante sucesso, tivemos algumas negativas também, mas foi assim, entende? Aquela luta inicial, alguns dizendo, putz, cara, eu estou cansado, está difícil, entende? Mas a gente sempre ergueu a cabeça e foi adiante.
A realização da ideia, então, para o senhor foi um grande momento, né? Começar a ver a ideia sair do papel e tomar forma. Sim. Eu acho importante destacar nessa parte que o Osmar falou, que a gente contratou um xará dele, Osmar Metzner, né, para fazer a prospecção nas nossas lojas. Ele trabalhou conosco por um bom tempo, né, e se aposentou conosco, e hoje, infelizmente, ele não está mais entre nós, mas a gente tem um saudosismo muito bom por ele, assim, uma pessoa muito agradável que nos trouxe bastante alegrias. E a sua história, Sr. Joelson? Conta pra gente. Qual que é a história marcante que o senhor sempre conta naquela mesinha de bar, na conversa do almoço, para convencer alguém, para inspirar? Então, marcante foi aquela fase transitória, quando a gente tinha procedimentos, mas eram procedimentos mais simples, mais básicos. E aí, quando a gente profissionalizou, quando a gente começou a utilizar as ferramentas da gestão, para mim ali foi o grande momento marcante para mim, para a Rede Estilo Pharma, na minha concepção, porque aí nos ajudou muito a gente chegar àquilo que a gente queria entregar para as farmácias, porque a partir daquele momento eles começaram a entender essa questão da gestão, da importância para crescer e desenvolver utilizando essas ferramentas. Então, para mim, foi a fase muito importante. Já aproveitando a introdução, né, das ferramentas de gestão, que foi marcante, quais foram os principais aprendizados nessa jornada dos últimos 15 anos da Estilo Pharma? Olha, eu, como farmácia, antes de eu estar na Estilo, o pessoal chegava no meu balcão e dizia: pô, pastor, esse medicamento não dá para comprar contigo. Você, lá no centro, tá, eu compro pela metade do preço. Mas por quê? Porque nós não tínhamos ferramentas, nós não tínhamos compra direto de indústria. Tudo que as nossas farmácias hoje têm, e nós nos conseguimos utilizar muito e aumentar nosso faturamento em função disso. E atender bem os nossos clientes de coisa. Como também se dava desconto aleatório, supor, cada balconista de repente dava um desconto. Hoje nós temos um programa de desconto inteligente, onde é que tudo é programado tal, e onde é que a gente aplica a percepção de desconto nas farmácias, que isso unificou e melhorou na farmácia, que daí você inclusive tem um controle melhor sobre os seus descontos, o que cada um dá e o que não dá. Agora a gente vai falar um pouquinho da mudança no mercado farmacêutico. Nos últimos 20 anos o mercado mudou muito. Entrou tecnologia, tem aplicativo, entrou as redes sociais são muito fortes hoje para a gente conseguir se comunicar com os clientes. E nesses 15 anos muita coisa mudou. Tem muita coisa que está diferente, um cenário que está em constante evolução, em constante desenvolvimento. E aí, as tecnologias... Qual a diferença que essas tecnologias fizeram nas estratégias, na estrutura, nas ideias? Como que isso entrou para a nossa rede? A Estilo Pharma sempre teve como meta sempre estar à frente dos outros, né? Então, a tecnologia, a gente sempre correu atrás dela. O Osmar acabou de comentar sobre o desconto inteligente. Isso eu vejo que foi uma tecnologia assim, que mudou muito, né, como os farmacistas trabalham, porque tu consegue já pré-estabelecer um desconto médio que você quer dar, e nisso você já consegue calcular o seu markup, né? Se realmente no final do mês você vai conseguir pagar suas contas, né? Porque como a guerra de desconto é muito grande, você não pode dar desconto a tudo que é à direita, porque no final do dia, no final do mês dá negativo, né? Então tem que ser inteligente. Então isso eu vejo que foi uma grande mudança. Outra coisa que a gente está correndo atrás também é a digitalização da farmácia, né? Com a pandemia a teleentrega aumentou demais, né? E hoje a grande maioria dos pedidos são feitos por WhatsApp, né? Mas a gente vê a necessidade de ter um aplicativo, de ter uma forma de apresentar os preços para os nossos clientes. Então a gente está em implantação disso, está correndo atrás da melhoria disso, de quando ser lançado estar ao mesmo patamar das nossas concorrentes. Outra coisa também bastante importante são os indicadores da loja,
né? A gente usa plataformas e sistemas que captam essas informações, nos trazem. Quando a gente vai conversar com uma loja, a gente já sabe a realidade da loja, a gente não tem que perguntar, a gente já vai com planos de ações aqui de dentro do escritório tomado, não perde tempo da pessoa lá no balcão, né? Já chega e vai direto no problema. Então a tecnologia ajuda não só a nossa rede, todos os setores, é só tecnologia, né? A gente às vezes fica até um pouco com medo de toda essa tecnologia, mas não tem como fugir, a inteligência artificial deixa a gente com medo, mas não tem para onde correr, né? Não é a gente que faz, então vai ser feito, vai ser implantado, e é isso, a tecnologia é o nosso alicerce. E falando também de tecnologia, que é um mercado que está em constante evolução, um mercado que está sempre mudando, né? Os novos que chegam para se licenciar, para conhecer, querem abrir uma farmácia nova ou chegar perto da gente, né? Fazer essa transição de marca ou ser uma farmácia nova. Nesse momento, como que a gente recebe essas pessoas? A gente usa essa tecnologia para falar sobre essa região, o que está rolando ali nesse momento, onde você vai abrir essa loja, a gente também consegue esse apoio, a gente tem essas ferramentas, como que a gente recebe essas dúvidas? Temos ferramentas quanto a isso, tanto quanto uma loja nova, quanto uma conversão numa loja que já existe, né? A gente estuda pela região dele, pelo CEP dele, a gente estuda quais são os produtos que mais vendem naquela região, compara com o estoque dele, você tem isso ou não tem, isso vende bem e você não tem, ou isso vende bem e você tem, você não vende, talvez seu preço está errado. Então, a gente consegue fazer um estudo muito aprimorado da região, tanto farmácia que vai abrir, né? Eu, quando abri a minha farmácia lá em 2004, o que eu vou comprar para botar na prateleira? Né? Cara, a gente entrega um relatório hoje para a farmácia, ela sabe certinho o que vem na região. Ela vai... uma ideia, não vou abrir aqui porque eu achei um ponto legal, porque às vezes a gente acha que é um ponto, né, uma ideia, e uma ideia às vezes só funciona na ideia. Só então, quando isso. essa ideia vem pra gente, a gente consegue... A prática, por vezes, é bastante diferente, né? Então, a gente entrega para essa pessoa todo um estoque inicial que ela pode é o cerne dela, né? Além disso, do ponto que você falou do ponto, eu me lembrei, hoje a gente também tem ferramenta de geolocalização que faz um estudo. Eu quero abrir uma farmácia aqui, a gente vai fazer estudo. Muitas vezes o ponto não é bom, como você comentou. O ponto ou vai chegar num valor máximo de venda que, não, para mim isso eu não quero. Eu quero investir bem mais. Então, também isso. A gente hoje pode dizer com 100% de segurança para um novo licenciado, se aquele ponto que ele quer abrir uma farmácia realmente vai dar fruto. Que valor vai chegar de venda e se aquilo vai satisfazer ele. Então, a tecnologia ela é muito boa para nós. E ainda falando um pouquinho dessa mudança constante, de como o varejo farmacêutico sempre muda, isso desde a legislação, sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma coisa que vai mudar, ou que vai sair, ou que vai entrar. Como que a gente faz para se adaptar, essa agilidade, né, para acompanhar essas mudanças? Como que a gente faz dentro da Estilo Farma para continuar conectado num ambiente de negócios que está sempre mudando, sempre evoluindo, sempre tem alguma diferença, uma novidade? Como que a gente faz para acompanhar isso? A gente tem que ter funcionários para poder, que tenham inteligência e poder intelectual para correr atrás disso, né? Isso também foi um investimento que a rede Estilo Farma fez durante o seu caminhar, que foi profissionalizar, trazer pessoas de alto gabarito para dentro da empresa, para ter gerentes que realmente entendam do negócio e não, peraí, vou estudar para ver como é que é. Não, o cara já entende. Quando o negócio chega, ele já capta em 2 minutos como é que funciona e vai e destrincha e o negócio anda, né? Então isso é muito bom para nós mesmos. E essa primeira parte a gente vai encerrar aqui e a gente vai se despedir agora do seu Osmar, que vai precisar, tem um outro compromisso, vai deixar a gente vai receber uma outra pessoa depois para continuar essa conversa. Eu queria agradecer, seu Osmar, que bom, que honra que na minha estreia o senhor estava aqui comigo. Eu tô meio nervoso, né? Enfim, mas que bom que o senhor veio. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi muito importante receber o senhor aqui e poder ouvir essas histórias, aprender um pouco mais sobre a ideia, sobre como nasceu essa empresa, quais são esses ideais. Ter esse contato é muito importante. Eu acho que todo mundo que assistiu o vídeo da empresa e fora dela, é muito importante a gente saber dessa visão de quem teve essa ideia, de quem comprou essa briga e de quem trouxe a gente até aqui. Muito obrigado. Quero agradecer.
e lembrar que nós somos uma grande família. A Estilo, para mim, é como se fosse uma parte de mim, porque fomos nós que tivemos a ideia e concretizamos essa ideia. Estou muito feliz com a nossa trajetória, que hoje somos em torno de 150 farmácias, né? Então, conseguimos galgar bastante nesse ramo aí. E também aos nossos licenciados, que estejam sempre à vontade em solicitar e também, se tiver algo, a nos corrigir. Muito obrigado. Para a segunda etapa do nosso bate-papo, para a gente continuar conhecendo um pouco mais da história da Estilo Farma, quem está com a gente agora é o senhor Rogério Rodrigues, que é o sócio-diretor e... ele é sócio e diretor financeiro. Para começar essa conversa, a gente vai falar um pouco mais sobre o crescimento e o profissionalismo, o desenvolvimento dos profissionais da Estilo Farma nessa história. E aí a gente, continuando o papo sobre as pessoas capacitadas, a capacitação dos líderes, as pessoas preparadas que a gente começou a trazer, eu quero saber do Rogério, já para a gente abrir o papo, como o profissionalismo foi incorporado na cultura da empresa e qual é o impacto disso no desenvolvimento da empresa. Então, complementando o que o Leonardo falou, né? O profissionalismo na nossa empresa foi uma parte fundamental, digamos assim, que foi onde a empresa começou a se desenvolver realmente. E as farmácias que são licenciadas conosco começaram a dar mais valor às ferramentas, né, que nós temos e ao profissionalismo que nós temos. Nós investimos bastante em cursos para os profissionais de cada setor. Até recentemente o pessoal esteve na Febrafar, participando de uma feira na Febrafar. Então a empresa está investindo muito, vem sempre investindo muito no profissionalismo. Que cada funcionário da empresa esteja sempre linkado com realmente o que está acontecendo na realidade do nosso país. E aqui dentro teve um cuidado com a setorização, foi dividido isso, agora tem um pessoal específico para fazer alguma coisa, isso funcionava, isso foi uma ideia nova? Sim, isso no início era tudo meio bagunçado, né? Como tudo no início, né? Mas hoje a empresa é toda setorizada, tem o setor de marketing, que tem uns excelentes profissionais, a empresa deu uma volta muito grande, né? No marketing nosso está hoje excepcional. O setor comercial, então, também podemos dizer a mesma coisa, com muitas negociações para as farmácias pequenas que não tinham condições comerciais, hoje, junto com a Estilo Farma, consegue comprar com negociações muito melhores, né? O setor de expansão, o setor de desenvolvimento, então, tudo setorizado e todo com profissionais muito competentes. Muito legal. E as estratégias mais eficazes para a expansão dos negócios? Como que isso funcionou para manter a excelência operacional da Estilo Farma nesse cenário? Com as mudanças, com a implantação dos novos setores, para acompanhar esse crescimento, a empresa precisou expandir, precisou crescer, e como é que está funcionando isso agora? Quais foram as estratégias que foram mais eficazes para continuar nesse caminho? Eu acredito que as estratégias mais eficazes foi justamente de reter, né? Reter aquele licenciado que já é licenciado conosco. A partir do momento que esse licenciado ele é feliz e ele usa as ferramentas, ele cresce conosco, ele é o nosso garoto propaganda, né? Então a expansão parte muito de indicação. Muitas lojas que estão conosco indicam os amigos para participar da Estilo Farma também, né? Então, isso eu acho que foi um ponto fundamental. Temos também pessoas muito qualificadas no setor de expansão, com muita experiência de muitos anos, e tem atraído, assim, com as nossas ferramentas, tem buscado e conseguido trazer lojas muito boas para fazer parte da rede. E ainda continuando falando sobre essas estratégias, a gente sabe como a comunicação é importante e como ela mudou nos últimos 5 anos. A gente sente muito a diferença dos últimos 5 anos pré-pandemia, durante pandemia e pós-pandemia. Como que a Estilo fez para acompanhar essas mudanças? Como era esse cenário antes e como ele está agora? O que a gente está fazendo para conseguir que todas essas mudanças, todas essas melhoras cheguem até os licenciados, cheguem até os nossos clientes?
Então, referente a isso, num tempo atrás a gente tinha basicamente a linha de telefone para ter contatos e um encarte para a gente fazer campanhas para a gente colocar produtos em oferta. E então hoje, devido a toda essa mudança do mercado, a gente teve que também buscar essas ferramentas, como por exemplo as mídias sociais. Buscamos fazer campanhas pontuais, como por exemplo o dia do anticoncepcional, a semana do genérico e por aí vai. Então isso fez com que a mudança do mercado nos levasse a gente a focar nisso. Então toda a melhoria da comunicação a gente buscou em função, digamos assim, da gente ter essa facilidade digamos, tanto para a gente atingir o varejo, quanto também farmácias que queiram também se associar a Estilo Farma. Agora, pessoalmente aqui, vamos abrir um parênteses para ver se... Vamos descongelar mais um pouquinho aqui, né? É muito importante que eu acho que a gente sempre ouve muito que a gente tem que deixar a vida particular do lado de fora, a vida profissional do lado de dentro. E eu acho que, na verdade, isso é muito difícil. A gente, na verdade, talvez nem seja capaz de viver duas vidas. O que a gente precisa fazer é administrar essas duas vidas, encaixar essas duas vidas. Eu não deixo de ser o Daniel porque eu bati o meu ponto e sou só o profissional. E quando eu bato o ponto para ir embora, eu também não deixo de ser o Daniel pessoal e agora sou só o profissional. Como é o equilíbrio? Porque foi uma marca que cresceu, que nasceu, foi uma marca que deu trabalho, teve convencimento, teve busca de mercado e ainda tem muito trabalho a fazer. Tem muitas coisas para fazer. Como que é equilibrar a vida pessoal com tantas responsabilidades e com lidar com a realização desse sonho profissional? Léo, você primeiro. Bom, não é muito diferente de todo empresário que resolve navegar nesse mar, né? No começo, como o Rogério comentou, é tudo menor, né? São várias pessoas fazendo várias coisas, então o horário às vezes acaba ficando pequeno, né? Então no começo a gente se sacrifica mais, né? Mas como a carruagem andou bem, né, digamos assim, a gente hoje pode fazer uma boa separação, né, da vida pessoal com a profissional, né? Como tu falou, pessoa é pessoa, não existe diferença dentro do trabalho ou não, né? Mas o tempo que a gente tem que separar, né? Se a gente se dispõe a trabalhar 8 horas na empresa, é nessas 8 horas que eu vou fazer o meu máximo para a empresa. Quando eu vou para casa, eu vou descansar, vou curtir minha família, meu filho, os vizinhos e tal, né? Então tem que saber fazer bem essa diferença, tem que desligar da empresa quando não está nela, né? Isso eu vejo como primordial. Você chegar em casa e realmente, não, agora eu sou um pai de família, vou cuidar da minha filha, da minha esposa, que vamos fazer e tal, ter esse convívio, né? Isso que é muito importante. Tem pessoas que às vezes não conseguem, né, fazer essa divisão, né? São muito assim ligados ao trabalho e não conseguem desligar, né? Eu vejo que isso é um mal da humanidade. Talvez as novas gerações até aprendam a equilibrar isso um pouquinho mais, mas é que a gente cresceu num mundo que estava muita expansão, muita correria e se precisava ser o melhor o tempo inteiro e assim, eu acho que agora talvez as próximas gerações já tenham uma relação um pouco mais saudável com a administração desse tempo. E para você, Rogério, como é que é equilibrar isso? Olha, eu procuro também, como o Leonardo, separar bastante a parte profissional, né, do pessoal. É claro que tem aquele dia que você às vezes passa do horário, né? Às vezes leva o serviço para casa também, né? Não tem jeito. Mas eu procuro sempre, quando chego em casa, desligo o botãozinho do trabalho e ligo o botãozinho da família, né? Do lazer, enfim. Mas realmente, o empresário, principalmente no Brasil, né? A gente vive tantos desafios nesse país que, né? É imposto, é mudança de governo, sempre a gente tem que estar antenado, né? Tem que estar ligado. Então, às vezes, está em casa e está vendo uma notícia lá, você acaba ligando, né? Putz, isso liga com a minha empresa, liga comigo ou não, né? Mas eu procuro também separar muito isso, até porque meus filhos estão crescendo, também tenho filhos, né? Tenho 2, então eles estão crescendo, daqui a pouco eles vão embora e eu não curti. Então, eu procuro também separar bastante isso aí.
Isso é muito, muito importante, principalmente acompanhar os filhos, né? Com certeza. Sustentar, a gente tem que fazer mesmo. Agora, viver, curtir, acompanhar, e a gente perde, e dói quando perde. E passa tão rápido, né, Daniel? É. Passa muito rápido. Né? E depois que percebe que perdeu, perdeu. Não tem mais como voltar atrás. E você, Gelson? Como que você divide isso? Então, como tanto o Rogério e o Léo falaram, eu procuro fazer bem essa distinção. Quando eu estou no meu trabalho, eu foco no trabalho, eu me dou para o trabalho, e quando eu saio de lá, é minha família ou outras coisas da minha vida particular. Porém, eu vejo assim, que nós temos alguns momentos da nossa vida, tanto momentos na nossa empresa, quanto momentos da nossa família. Então, por exemplo, quando você é solteiro, você tem a empresa, mas você não tem filho, por exemplo. Então, você está num estágio que na tua empresa você pode se doar mais tempo. Chegou o momento que você tem filho, por exemplo, você tem família, aí você já não vai poder se dedicar tanto tempo. Então, mas claro que à medida que a empresa vai crescendo, você vai tendo uma equipe capacitada para fazer o trabalho, então tranquiliza mais. Então, você não tem muita justificativa para você não dividir bem esse teu tempo aí. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as novas empresas licenciadas e o futuro. E para começar a falar desse assunto, eu quero saber como surgiu a ideia de licenciar essas novas empresas dentro da família Estilo Pharma. Como a gente recebe essas novas marcas? De onde surgiu essa ideia? Por que veio essa ideia de receber essas novas marcas? Como a gente recebe essas novas marcas para fazer parte da Bandeira Estilo? Bom, o nosso pessoal de expansão, eles visitam lojas, né, todos os dias. E daí começou a perceber-se que tinham redes corporativas, né, com marcas já sacramentadas no mercado, mas essas redes vêm passando de pai para filho e às vezes a pessoa não tem uma certa... não sabe fazer muito bem o negócio. Então a gente viu que essas redes precisam do que a gente sabe fazer melhor, que é desenvolver, que é dar consultoria, né? Então a gente viu, isso é uma possibilidade da nossa empresa também aumentar. Daí nisso criamos o Grupo Estilo, aonde a gente traz para dentro dele empresas que já existem, que estão há anos no mercado, que tem a sua marca já consolidada na sua região, e a gente entra só com a parte de consultoria nessas lojas. Faz todo o serviço, instala nossas ferramentas, ela pode utilizar nossas ferramentas, tudo que a gente tem hoje para a Estilo Pharma, essas empresas também têm, né? Rogério, tu pode complementar alguma coisa sobre isso? Então, às vezes, como o Léo falou, né, a empresa já é consolidada no mercado, mas devido a tantas essas mudanças que vêm ocorrendo hoje, essas grandes redes chegando até em cidades pequenas hoje, né, as grandes redes estão, essas pequenas redes corporativas, elas sentiram a necessidade de ter ferramentas que sozinhas é difícil elas terem. Por que é difícil? São ferramentas caras. Hoje tem ferramentas aí que custam muito caro para ter uma análise de mercado, por exemplo, né? Então, as pequenas redes, para ter essas ferramentas, teriam um custo muito alto. E associando a Estilo Pharma, elas têm essas ferramentas porque a gente dilui essas ferramentas entre todas as lojas, então sai um custo menor. Então, é um benefício muito grande, né, para essas pequenas redes, estar associada a Estilo Pharma por esses motivos. Acho que complemento isso aí. Muito importante saber que a gente tem todo esse respaldo, né? E muito legal também saber de que se a farmácia estiver começando do zero ou se for uma farmácia que já existe, a gente consegue ajudar em absolutamente tudo. Então, todo o know-how do negócio tem ajuda da Estilo Pharma se o novo licenciado ou a nova empresa que chegar precisar. E aí, continuando falando sobre os benefícios dessas novas empresas, o que a gente consegue trazer e o que a gente consegue levar para eles, como que essas empresas licenciadas contribuíram para o crescimento e a diversificação da marca, da Bandeira Estilo, né, do Grupo Estilo? Como que essas empresas ajudaram nisso e, ao mesmo tempo, o que essas empresas ganham fazendo parte do grupo? Então, a partir do momento que eles passam a fazer parte da Estilo Pharma, do Grupo Estilo, eles acabam somando o potencial que eles têm. Então, isso é fundamental para que a Estilo Pharma consiga as negociações com distribuidoras e principalmente com a indústria, porque houve uma época que a gente tinha dificuldade de negociar com algumas indústrias. Então, com essa possibilidade, hoje a gente negocia com
digamos, com muitas indústrias, não vou dizer com todas, né, porque é algo difícil, né? Mas então aí, com essa negociação, eles também acabam sendo beneficiados, porque aí a gente consegue melhores preços, uma condição melhor, e essa condição vai acabar chegando na mão deles. Então é uma via de mão dupla. Nós somamos digamos, o potencial deles, negociamos usando esse potencial e transformamos em boas negociações, em melhor preço para eles adquirirem os produtos. Importante, né, Daniel, como você colocou, hoje é uma política do ganha-ganha, né? A Estilo Farma ganha em potencial, né, na hora de comprar e negociar os produtos, como o Joelson falou, a gente consegue negociações excelentes por ter um potencial maior, né? E a farmácia ganha em consultoria, ganha em ferramentas, ganha em know-how, né, com profissionais que a gente tem à disposição para ajudá-los, né? Mas muito importante que você colocou é o empresário, né? O empresário estar aberto a essa mudança. O que acontece às vezes é que o empresário está lá do outro lado, ele precisa de todas essas mudanças, só que ele não está aberto, ele não está pronto ainda para isso. Então é importante que o empresário que venha para ele Estilo Farma, ele venha, mas não, eu preciso de mudança e eu vou ajudar nesses 50% que é a minha parte, eu vou ajudar. Isso é importante. E outra questão, aproveitando o teu gancho, é que também o que acontece às vezes, como até foi comentado anteriormente ali pelo Léo, às vezes é família. O pai que era o mentor, o pai que era o que fazia a coisa acontecer, e ele veio a não estar mais presente. E aí o filho, que não acompanhava, que não tem o dom, o know-how ali do negócio, ele cai na mão dele e ele tem dificuldade. E aí, além disso, ele vai crescendo, ele começa a aumentar, colocar mais uma farmácia, mais uma, então começa a dificultar mais ainda. Então, nesse caso, onde que a Estilo Farma entra com essas ferramentas, com essa mudança, com essa gestão que ele não tem ainda, e entrando na Estilo Farma, a partir desse momento ele vai ter essa gestão, e aí ele vai começar a regularizar o negócio dele, e ele vai começar a desenvolver, e vai começar a ter os lucros, né? Várias cabeças pensantes diferentes diversificam muito o negócio. E eu acho que uma grande dúvida que pode surgir é que quando alguém vem de fora, Léo, vem uma empresa de fora, vem um novo grupo, uma nova marca com as suas próprias ideias, que às vezes não são as mesmas, como que a gente recebe esse diferente? Como que a gente recebe essas ideias diferentes das nossas? Como que a gente chega num acordo, num caminho único, assim, com essas duas cabeças tão diferentes? Como que a gente encontra um caminho único para a gente continuar trabalhando junto e ser uma parceria de sucesso? No equilíbrio, né? No equilíbrio. A gente aprende muito, às vezes, com essas empresas, né? E elas aprendem muito com a gente, né? Então, a gente leva de forma equilibrada, né? A gente nunca chega e vai tomar conta da empresa e impor o que deve ser feito. A gente dá ideias, a gente ajuda na gestão, e a gente vai com conversa, com equilíbrio, né? Fazendo um casamento, né? E vai dando certo. Claro que se a gente chegar num ponto de que a empresa, ela simplesmente, tudo que a gente fala, ela não faz ao contrário, e a gente percebe que aquilo não é o caminho, claro que a gente vai ter que tomar uma decisão, né? Que é ter uma conversa mais séria ou simplesmente abandonar o negócio, né? Mas é possível de acontecer, nunca aconteceu. Todas as redes que a gente gerencia, a gente está tendo muito sucesso, teve e está tendo muito sucesso. Nenhuma delas pensa em cancelar o contrato com a gente, então, porque a gente está realmente prestando um bom serviço, né? Mas é isso aí, é o equilíbrio, Daniel. A gente está chegando na reta final já. Olha, até que passou rápido, tá vendo? Você estava mais nervoso que eu, já, tá vendo? Passou rapidinho. Agora é aquela pergunta do milhão. Se a Estilo Farma fosse um medicamento, qual seria o nome e qual seria a principal indicação? Que agora a bula a gente já tem, né? A gente já falou da bula. Qual que é a indicação? Qual seria o nome e a indicação desse medicamento? Eu tenho um medicamento especial para Estilo Farma, Estilovitan. Utilize diariamente e se sinta muito feliz. Imunidade no alto, disposição para trabalhar, para descansar e dentre outros nutrientes que vem aí com a linha Estilovitan. Eu vou fazer uma analogia aqui então. Eu vou dizer que a Estilo Farma é como um Doril,
né? Quando você está com dor de cabeça, você toma o Doril. Se você quer desenvolver a sua empresa, venha para Estilo Pharma. Dor de cabeça, ó, sumiu. Sumiu. Os dois falaram, agora você vai ter que falar. Pois é, vou ter que... Olha, a Estilo Pharma é um polivitamínico, é um remédio para dor de cabeça, é para tudo, né? Ele é completo. A gente pode ajudar o licenciado desde A até Z, tudo. Tudo a gente pode ajudar. Conosco ele está de bem com tudo. É isso aí. Que bom. Então é isso. Eu espero que todo mundo tenha curtido também, tenha gostado de poder dividir essa história com a gente. É muito importante que a gente conheça a história do que trouxe a gente até aqui, a realização desse sonho, que é a realização de um grande sonho, que está aqui, está materializado, as pessoas estão felizes, as pessoas estão satisfeitas com essa parceria, né? Eu quero que vocês fiquem todos à vontade aí e aqui para fazer comentário. Deixa aí, não esquece de deixar o like, compartilhar, comentar, se inscrever, ativar o sininho. A gente está na internet, é assim mesmo que funciona. Pode interagir com a gente, manda mensagem. E não se esquece nunca de viver o que faz bem. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente está trabalhando para todo mundo ficar bem. Até a próxima!